E aí pessoal, tudo bem com vocês? Edu aqui. Vamos então agora encerrar a sessão de número 2 do nosso curso, onde nós vamos fazer 3 exercícios sobre distribuição de frequência e suas representações. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ser bem direto nas coisas que nós vamos fazer, mas saibam que as explicações bem detalhadas, com bem mais calma, estão na aula de número 4, distribuição de frequências, a parte das colunas, e na aula de número 6, o passo a passo de como construir os gráficos, tá bom? Vamos começar então. Exercício número 1. Com o objetivo de elaborar um relatório, o gerente de produção realizou o levantamento dos salários de todos os operários da linha de produção da empresa. Os dados estão registrados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui dados que se referem a salários de alguns funcionários que trabalham na linha de produção de uma empresa. Pergunta número 1. Identifique a variável em estudo. Ela é quantitativa ou qualitativa? Nominal, ordinal, contínua ou discreta? Bom, a variável em questão, a variável em estudo é salário, certo? Se trata de uma variável quantitativa, porque é expressa em números, e é quantitativa discreta, porque ela não está assumindo valores fracionários, apenas valores inteiros, 1800, 960 e assim por diante. Questão número 2. Qual é o número de operários da linha de produção dessa empresa? Então, aqui o que a gente pode fazer é conte valores, que ela vai contar quantos valores existem, em outras palavras, quantas células existem. Então, 50. Logo, há 50 operários na linha de produção dessa empresa. Número 3. Calcule o número de classes. Utilize k igual a raiz de n ou k igual 1 mais 3,32 vezes logaritmo de n, sendo n o número de dados coletados na pesquisa. Vocês devem se lembrar que a primeira fórmula, k igual a raiz de n, é utilizada quando n é igual ou menor do que 50. Como nesse caso n é igual a 50, o que nós vamos usar é exatamente essa fórmula. Então vamos colocar aqui número de classes é igual a raiz de 50. Então, 7,07. Então, o que nós vamos fazer é arredondar esse número. Arredondando, vamos utilizar 7 classes para analisar o conjunto de dados acima. Maravilha, então está aqui, 7. Calcular a largura das classes. Vocês devem se lembrar que para calcular a largura da classe, a gente precisa saber o valor máximo e o valor mínimo presente na amostra. E, além disso, o número de classes. O número de classes a gente acabou de descobrir é 7. O valor máximo presente na amostra, eu vou utilizar a função máximo. E o número mínimo, eu vou utilizar a função mínimo. Feito isso, o que eu faço é máximo menos o mínimo e divido pelo número de classes, no caso, 7. Então, 128,57. Só que faz sentido utilizar um número quebrado assim? Não faz sentido. Então, o que nós vamos fazer é arredondar esse número para cima. Arredondando, vamos utilizar 130 como intervalo de cada classe. Perfeito. Então, nós já temos o número de classes e a largura das classes. Com base em 7 classes de largura 130, eu montei essa tabela aqui. Então, nós temos as 7 classes. O limite inferior é exatamente o valor mais baixo que nós temos, esse mínimo aqui. E vale a pena notar que o valor máximo está englobado na última classe. Lembrando que a primeira classe precisa englobar um valor mais baixo e a última classe precisa englobar o valor mais alto. Certo? E aqui eu fiz o ponto médio. Perfeito? Então, 6, cria uma tabela de distribuição de frequência referentes aos dados da pesquisa. Então, essa tabela já está aqui. Então, aqui eu calculei a frequência, aqui eu fiz a frequência relativa, aqui expressei a frequência relativa em porcentagem, a frequência acumulada relativa e a frequência acumulada relativa em porcentagem. Esses intervalos aqui que estão pintados de rosa claro são aqueles intervalos que a gente acrescenta só para usar como suporte na criação de alguns gráficos, como, por exemplo, o polígono de frequências e o polígono de frequências acumuladas.
certo? Então vamos agora criar os gráficos. Então, 7. Construa um histograma com os dados obtidos na tabela de frequência. Então vamos acrescentar aqui algumas linhas. Eu quero um histograma e eu quero usar no eixo horizontal a nomenclatura mesmo. Então eu vou pegar a nomenclatura, não vou pegar aqueles intervalos fictícios que nós criamos e vou pegar a frequência. Inserir, gráficos recomendados, coluna agrupada, vou dar um Ctrl X, vou jogar ele aqui. Vou aumentar ele de tamanho. Então agora eu vou fazer os tratamentos. Então já vou alterar o título. Histograma salário. Vou tirar a borda. Tudo que está aqui dentro, que seja número ou letra, eu vou deixar de preto. Vou tirar as linhas de grade, acrescentar os rótulos. Como é a informação mais importante, eu vou deixar em negrito. E por fim, eu vou fazer com que as colunas fiquem encostadas uma na outra. Só colocar 0 aqui, largura do espaçamento. E por fim, colocar o contorno da forma de preto. Então aqui está o nosso histograma. E a gente já consegue observar que a maior concentração dos funcionários está concentrado na faixa de R$ 950 a R$ 1.080 e nas outras faixas a gente recebe uma concentração entre 1.210 até 1.470, que são esses dois intervalos aqui, certo? Então, 8. Construa um gráfico do polígono de frequências. Para o polígono de frequências, a gente precisa usar essas duas classes fictícias que nós criamos. E aí nós vamos usar o ponto médio e a frequência. Inserir, gráficos recomendados, linha, este daqui. Ctrl X. Vou aumentar um pouco. E agora a gente só vai dar um tratamento nesse gráfico. Então vou deixar tudo em preto. Tirar a linha de grade, vou acrescentar os rótulos. Vou deixar os rótulos em destaque. Então aqui. Polígono de frequências, salários, e vou tirar o contorno. Pronto, esse é nosso polígono de frequências, tendo como base o salário. E por fim, construa o gráfico de frequência acumulada ou ogiva. Para esse caso, a gente precisa do limite superior, e eu não vou pegar o da última classe fictícia, e a frequência acumulada. Inserir, gráficos recomendados, linha, é esse aqui. Ctrl X. Jogo ele aqui, vou aumentar um pouco. Então vou colocar gráfico de ogiva. Tudo em preto. Tiro o contorno. Acrescento os rótulos. Então, lembrando qual é a leitura que a gente faz. Por exemplo, nós temos 36 funcionários dos 50 se a gente pegar a faixa de salário que vai de 950 até 1.600. Perfeito? Bom, exercício 1 é isso, resolvido. Agora vamos para o exercício de número 2. Lembrando que é sempre bom que vocês tentem fazer antes de vir para cá ver a resposta. Então vamos ao enunciado. Um supermercado colheu a opinião de 60 clientes, sendo que uma determinada questão sobre a qualidade de atendimento deveria ser respondida mediante a utilização das opções ótimo, bom, regular e ruim. Para essa questão foram encontradas as respostas constantes na tabela abaixo. Certo? Então algumas pessoas responderam que o atendimento é ruim, outras que o atendimento é bom, algumas que o atendimento é ótimo e outras que o atendimento é regular. Questão número 1. Identifique a variável em estudo. Ela é quantitativa ou qualitativa? Então, a variável em estudo é qualidade do atendimento. Ela é quantitativa ou qualitativa? Ela é expressa por palavras, portanto, quantitativa.
ela é nominal ou ordinal? Ela é ordinal, pois a gente consegue ordenar as possibilidades de respostas de acordo com o atendimento melhor até pior. 2. Qual o número de classes presentes no conjunto de dados? Como a gente está diante de uma variável quantitativa, o número de classes é igual ao número de respostas únicas. Nós temos 4 possibilidades de respostas, portanto, há 4 classes presentes no conjunto de dados. São elas: ótimo, bom, regular e ruim. 3. Elabore a tabela de distribuição de frequência referente aos dados coletados na pesquisa. A tabela já está aqui, então as classes são essas, estão ordenadas de melhor até pior, a frequência de cada uma delas e assim por diante. Pergunta número 4. Qual o valor da frequência da terceira classe e da primeira? Considere uma ordenação da melhor resposta possível até a pior. Então, qual o valor da frequência da terceira classe? A terceira classe, que é regular, possui uma frequência de 20% das respostas. Por outro lado, a primeira classe, ótimo, possui uma frequência de 22% das respostas. Pergunta de número 5. Qual o maior valor da frequência e o menor? A qual classe essas frequências se referem? Então, a maior frequência verificada, no caso 48%, se refere à classe bom. E a menor frequência verificada, no caso 10%, se refere à classe ruim. 6. Qual o percentual de respostas da opção regular? Então, a resposta regular possui porcentagem de 12% das respostas. 7. Qual o percentual de respostas das opções bom mais regular? Bom, é só eu somar aqui, né? Então, eu tenho 48 mais 20, 68%. 68% das respostas foram bom ou regular. Lembrando que para fazer essa frequência aqui, a função que nós utilizamos é cont_c. Então, o primeiro parâmetro é intervalo, que se refere ao conjunto de dados, e o critério se refere à classe. Então, aqui ele conta quantas vezes o ótimo aparece aqui. No caso, 13. Aí aqui ele conta quantas vezes a palavra bom aparece aqui. Nesse caso, 29. E assim por diante. Pergunta número 8. Represente graficamente os dados obtidos no item 4. Os histogramas são usados para variáveis quantitativas. A variável em questão é qualitativa, eu vou fazer um gráfico então um pouco diferente. Então eu vou selecionar a classe, frequência relativa, inserir, gráficos recomendados, vou vir aqui em pizza, escolher o tipo de gráfico de rosca e vou alterar um pouco esse gráfico para ele ficar melhor. Então Ctrl X, Ctrl V aqui, vamos alterar. Primeira coisa, eu vou tirar o contorno. Vou diminuir o tamanho dessa bola, né, do orifício aqui, branco. Então, vou dar uma diminuída. Perfeito. Então, aqui, título. Qualidade do atendimento. Vou deixar todos os textos na cor preta. A parte da legenda eu vou colocar à direita. Vou aumentar um pouco o tamanho. E eu quero o rótulo dos dados. Então, vou aumentar aqui um pouco. Diminuir aqui. Negrito, aumento. E pronto, então aqui nós temos... Vou jogar para cá. Aqui nós temos então a representatividade de cada uma das opções que foram escolhidas pelos clientes. Perfeito? Lembrando que o histograma de frequência é utilizado para variáveis quantitativas, por isso eu fiz um gráfico um pouco diferente. Vamos então agora para o exercício de número 3. As taxas médias geométricas de incremento anual por 100 habitantes
dos 30 maiores municípios do Brasil estão dadas abaixo. Então, 3,67, 1,82 e assim por diante. Número 1. Identifique a variável em estudo. Ela é quantitativa ou qualitativa? Nominal, ordinal, contínua ou discreta? Bom, a variável é taxa média geométrica de incremento anual. Ela é expressa por palavras ou por números? Expressa por números, portanto, ela é uma variável quantitativa. Os números são inteiros ou são fracionários? São fracionários, portanto, contínua. 2. Construa um histograma com base no conjunto de dados apresentados. Lembrando que antes de se construir um histograma, a gente precisa de uma série de informações que constam numa tabela de distribuição de frequências, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, número de classes. Aqui eu já calculei, como o número de elementos é menor do que 50, no caso 30, então a gente usa a fórmula raiz de 30 e encontramos então 5 classes. Para encontrar a largura das classes, a gente pega o maior valor encontrado no conjunto de dados, o menor valor encontrado no conjunto de dados, faz um menos o outro e divide pela quantidade de classes, no caso 5. Então a gente encontra 1,51, arredondando então para 2. Então faremos 5 classes, sendo que o intervalo de classe é 2. Então aí a gente faz uma pequena análise. Então aqui eu tenho as 5 classes, o meu limite inferior é o meu valor mínimo, e aí eu só vou adicionando então ao limite inferior esse 1,51. Por que eu comecei fazendo primeiro com o intervalo de classe 1,51? Para fazer uma pergunta, faz sentido eu usar esses intervalos completamente quebrados? Não faz, então é por isso que a gente arredonda para 2 e deixa os intervalos de classe muito mais bonitos. Ao invés de ser de 0,90 até 2,41, depois 2,41 para 3,92 e assim por diante, a gente começa a primeira classe do zero, não tem nenhum problema porque o valor mínimo 0,90 está incluído nessa classe, e vai até 10, também não tem nenhum problema, pois o valor máximo, 8,45, se encontra nessa faixa. Percebam que fica muito mais fácil uma análise de classes assim do que assim. Então, seguindo, aqui nós fizemos limite inferior, superior, o ponto médio de cada uma dessas classes e as respectivas frequências. Aqui vale lembrar que eu já acrescentei uma classe antes e uma classe depois, que serve como suporte para a construção de alguns tipos de gráficos. E agora, então, vamos construir o nosso histograma. Então, para construir o histograma, eu vou usar como base o meu ponto médio. Então, eu seleciono os dados. Lembrando que para o histograma, a gente não pega essas classes fictícias que foram criadas como suporte. Pego a frequência absoluta, inserir gráficos, coluna agrupada. Aqui o Excel acabou entendendo que eu quero comparar os dois dados, que não é verdade. Então, eu vou vir aqui, selecionar dados. E a minha entrada de legenda, que é o valor que vai ser base para a construção do histograma, não é o ponto médio, é a frequência absoluta. Então, eu vou tirar aqui o ponto médio. E aqui no rótulo do eixo é o que deve estar inserido o ponto médio. Então, aqui eu venho, seleciono meu ponto médio, dou OK. Agora sim. Para arrumar aqui que está com vírgula, eu vou vir aqui, tirar a vírgula. Agora sim, Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu só aumentar aqui. Então vamos agora melhorar o gráfico. Então, histograma, taxa média de incremento anual. Venho aqui, removo minhas linhas, coloco o rótulo de dados. Também vou tirar essas vírgulas aqui. Deixar tudo em preto. Tirar o contorno. Vou tirar o espaço entre as colunas, porque esse espaço não pode existir em um histograma. Venho aqui agora, coloco o contorno da forma, preto, deixar em negrito, aumento. Vou colocar o título dos eixos, essa legenda eu não preciso. Então, título do eixo horizontal, taxa de incremento geométrico anual. Título do meu eixo vertical, frequência de
municípios. Lembrando que aqui nós estamos vendo, por exemplo, que existem 4 municípios que possuem uma taxa média de incremento anual entre 0 e 2. 9 municípios possuem uma taxa de incremento anual entre 2 e 4, e assim por diante. Lembrando que eu optei por usar o ponto médio no eixo horizontal, mas vocês poderiam usar outros dados, como por exemplo aqui de 0 a 2, aqui de 2 a 4 e assim por diante. Exercício número 3, construa o gráfico de polígono de frequências. Então, para construir o gráfico de polígono de frequências, o que a gente pega é o ponto médio e a frequência absoluta também. Lembrando que nesse caso eu preciso pegar as duas classes extras que nós criamos. Então, gráficos recomendados, linha, está aqui o nosso polígono. Ctrl X, Ctrl V. Só vou aumentar um pouco o número de linhas aqui. E agora vamos arrumar rapidamente esse gráfico. Então, o título: polígono de frequências, taxa média de incremento anual. Vou deixar tudo em preto. Colocar rótulo de dados, tirar as linhas de grade, deixar em negrito. E lembrando a importância de se ter os zeros, que é para o gráfico começar no eixo e terminar no eixo. Eu só vou tirar essas casas decimais aqui. Porque aí o gráfico fica mais bonito. E por fim, tirar o contorno. Gráfico feito, então. Vamos para o último. Construa o gráfico de frequência acumulada ou ogiva. Para o gráfico de frequência acumulada, o que a gente usa é o limite superior, mas a gente não pega a última classe fictícia que nós criamos. Então, limite superior e frequência acumulada. Inserir, gráficos recomendados, linha, está aqui, Ctrl X, Ctrl V. Vamos então aumentar um pouco, tirar linhas de grade, colocar rótulo de dados, deixar tudo em preto, tirar o contorno da forma. Então, título: polígono de frequência acumulada, taxa média de incremento anual. Como o dado é o mais importante, para dar um destaque nele vou deixar em negrito. E aqui nós temos então o nosso polígono de frequência acumulada. Só vou tirar as casas decimais lá em cima, porque aí fica mais fácil a leitura. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar os municípios que possuem uma taxa média de incremento anual de 0 até 6, nós teríamos 25 municípios. Se eu quisesse pegar de 0 até 8, nesse caso nós teríamos 28 municípios. E assim por diante. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula 7 e, consequentemente, encerramos também a sessão de número 2. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 aulas. É um conteúdo muito poderoso, que não é tão complicado assim, e ele facilita muito a análise e interpretação dos dados. Lembrando que é muito mais fácil você olhar e interpretar um dado quando você tem uma representação visual do que quando você só olha para o conjunto de dados bruto. Bom, pessoal, por fim, como sempre, se esse conteúdo foi bacana, ajudou você, foi interessante, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal e também curtissem o nosso vídeo, pois assim o YouTube nos ajuda a crescer cada vez mais e também a ajudar mais pessoas que, como você, podem estar com problemas nesse assunto. Vejo vocês então na próxima aula, onde nós vamos começar a abordar medidas de tendência central. Até mais!